Ô, Caio, eu queria pedir, não sei se é possível você compartilhar a sua tela com a gente, porque eu queria falar um pouquinho mais, eu entendi, mas eu queria ver na prática, né? Você falou aí de você analisando hoje o cenário macro, que a gente sabe o quanto é importante. A gente sabe que o dólar, ele costuma ter essa certa variação durante o dia, né? Um dos fatores são essas notícias que vão surgindo e tal, mas eu queria que você explicasse mais, na sua opinião, quais são os outros fatores que fazem essa oscilação da moeda, se você realmente acredita que a gente vai seguir com essa tendência de volatilidade, mas aí com o gráfico aí na tela, se você puder compartilhar com a gente, eu queria entender exatamente o que você olha ali, né, os sinais, volume, indicadores, que você explicasse de uma forma em geral aí pra gente, com a tela aí, pra gente entender um pouquinho na prática isso. Vamos lá, como eu disse, né, o gráfico ele é mais intuitivo, você bate o olho e você tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Eu vou dar uma limpada aqui para ele ficar mais clean, com menos indicadores, que acho que fica mais tranquilo até de ver, né? Isso aqui é um time frame de 5 minutos e... Opa, isso aqui é o índice. Peraí, deixa eu tirar o índice. Pronto. Agora sim, a gente está no dólar. Tá. Agora a gente está aqui no dólar futuro. Acho que, em primeiro lugar, né, falando um pouquinho da minha operação, como eu falei, no começo do pregão, nos primeiros 5 minutos, o dólar ele fez um movimento muito forte, né, chegou a movimentar 0,5% para cima, e ali para mim não fazia muito sentido. Eu marquei essa linha amarela aqui porque era um ponto importante, era próximo do fechamento, tinha umas marcações de topo nessa região, então para mim era uma linha de equilíbrio, inclusive eu estava de olho, para mim seria muito normal o dólar passar a trabalhar para baixo dela, né? Então foi por isso que quando a moeda subiu eu resolvi vender, e isso aqui é uma figura gráfica de topo, então ela inclusive me ajudou a motivar, a determinar de forma mais técnica, não apenas um achismo vago, né, a minha venda. Aproveitando que eu estou aqui, eu acho legal puxar, por exemplo, o peso mexicano. O peso mexicano, aqui foi o fechamento da quinta-feira. Então, se a gente pega o fechamento da quinta-feira e mede para a cotação exatamente nesse momento, temos uma queda de 0,40, né, aproximadamente. Se a gente pega uma outra moeda que eu olho, é o dólar australiano. Mesma coisa, fechamento de quinta-feira. Se a gente olha para esse momento, ele trabalha em queda. Por mais que o dólar australiano, em relação ao fechamento de sexta, ele trabalha em alta, né? A mesma coisa o peso mexicano, em relação ao fechamento de sexta, ele trabalha ali com uma ligeira alta. Então, esse é um ponto que vale a pena ressaltar. Enquanto a gente estava ali no feriado, na sexta-feira, o resto do mundo negociava normalmente, e isso, de alguma forma, acaba precificando hoje, no momento em que a nossa moeda abre. Foi isso, basicamente, que balizou um pouco dessa minha leitura no mercado. Agora, indo lá para um período diário, nós temos um dólar, como eu disse, talvez se jogar no período aqui. Nós temos um dólar que desde ali de março, né, ele começou a desenhar uma trajetória de queda, né, em linha com um aumento na taxa de juros, inclusive. Melhora do cenário, isso contou bastante, né, as pessoas começaram a ser vacinadas, começou a melhorar o otimismo. E é importante ressaltar que, apesar de termos nos últimos dias, né, o dólar que estava abaixo dos R$5, puxando bem até, ainda estamos dentro de uma trajetória de queda. Né? O que define uma tendência de queda? A formação de topos e fundos descendentes. Então tivemos um topo, um fundo. Um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior. Então ele veio fazendo topos e fundos descendentes, marcando ali uma tendência de queda. E nesse momento ele está respirando até uma região que ainda tem algumas resistências, mas ele basicamente precisaria superar aí algumas regiões de topos anteriores para começar de fato a falar, poxa, acho que o clima mudou, vai ser um movimento de compra mais forte de fato. Então, de modo geral, no longo prazo, o dólar ele ainda segue aí com essa expectativa de se manter abaixo, né, das regiões que ele já negociava antes. A gente começou o ano preocupado, putz, será que o dólar vai romper os R$6, vai negociar acima dos R$6? E hoje já é nítido que a moeda se acomodou numa nova região, não está claro qual é essa região ainda, sentiu ali de fato o fundo
perto dos R$4,90, abaixo dos R$5, mas não está claro se é nesse range aqui que ele vai negociar. O fato é que, para quem negocia no curto prazo, é importante entender que a moeda, embora ela venha subindo nos últimos dias, ela ainda segue dentro de um contexto de venda. E aí a gente começa a somar isso tudo, óbvio, com a questão política, que é muito difícil de precificar, é muito subjetiva, mas a gente tenta, né? A questão da corrida eleitoral, que já está começando esse ano, a tributação, né, a reforma tributária, a gente começa a tentar encaixar um pouco desses movimentos de prazo maior com esses contextos, porque eles têm uma influência, né, a gente não consegue quantificar muito bem, mas tem uma influência, então não dá para ignorar, e muitas vezes isso acaba fazendo preço. Cedo ou tarde, isso acaba fazendo preço.